próximo exercício é sobre ponto médio e vetores paralelos. Então você deve lembrar que dois vetores são paralelos. Isso significa geometricamente que é possível colocar os dois sobre uma mesma reta. Mas o que significa isso de forma mais analítica, em termos de coordenadas? Em termos de coordenadas, nós dizemos que dois vetores são paralelos se eles são múltiplos um do outro. Ou seja, a coordenada de um vai ser múltiplo da coordenada do outro. Então é isso que a gente usa para definir vetores paralelos. Então vamos aplicar esses conceitos nesse próximo exercício. Demonstre que o segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro. Para resolver esse exercício, o que temos que fazer primeiro é um esboço para entender melhor o problema. Considerando um triângulo ABC, a gente pode escolher dois lados para ser esses pontos médios. Então a gente vai escolher os pontos médios de AC e AB. E assim a gente vai ter os pontos D e o ponto E. Agora a gente pode considerar o segmento DE e perceba aí que o que temos que fazer é provar que esse segmento é paralelo ao lado BC do triângulo. E antes de fazer isso, a gente vai ter que dar coordenadas para os pontos A, B e C. Então, o ponto A a gente vai dar as coordenadas XA, YA, o ponto B, XB, YB e o ponto C, XC e YC. Como o ponto D ele é o ponto médio entre A e B, então suas coordenadas vão ser XA mais XB sobre 2 e YA mais YB sobre 2. E do mesmo jeito, o ponto E ele é o ponto médio entre A e C. Então ele vai ter coordenadas XA mais XC sobre 2 e YA mais YC sobre 2. Observe o seguinte, a gente vai ter que calcular o vetor DE. E para fazer isso, a gente faz as coordenadas de E menos as coordenadas de D. E assim o vetor DE ele vai ter coordenada XA mais XC sobre 2 menos XA mais XB sobre 2. E a segunda coordenada vai ser YA mais YC sobre 2 menos YA mais YB sobre 2. Então observe aí que XA na primeira coordenada se anula e o YA na segunda coordenada também vai se anular. Então vai sobrar o seguinte, que o vetor DE ele vai ter coordenadas XB, XC menos XB sobre 2 e YC menos YB sobre 2. E a gente pode colocar o escalar 1 sobre 2 em evidência. E então a gente vai ter que o vetor DE vai ser a metade do vetor BC. Então observa aí que o lado BC e o lado DE são paralelos. Ou seja, lembrando que se dois vetores são múltiplos, eles são paralelos. E assim a gente conclui que os lados DE e BC são paralelos.